Olá, pessoal. Boa noite, boa sexta-feira para todo mundo. Mais um dia aqui com vocês, compartilhando um pouco de realidades, né, do empreendedorismo feminino. Hoje eu tenho a honra de trazer a Mary Trince, administradora da TC Chicotes. Ela já vai contar o que é um chicote. Não sejam perversos, porque não é o que deve estar passando pela cabeça de vocês, tá? Mesmo porque o nome da live é Mulheres no Setor Automotivo, não é mesmo? Cairia muito bem. Mas vamos lá. Bom, eu tenho alguns dados aqui que eu acho muito interessante de trazer para esse nosso bate-papo antes de eu colocar a Mary aqui. Eu não sei se, eu fiquei muito surpresa com esses números, eu não sei se vocês já sabem deles, então eu vou compartilhar aqui. 72% dos veículos que são vendidos têm a influência de uma mulher. Desses 72%, apenas 37% é uma venda destinada para o público feminino. Então, temos muito mais mulheres influenciando a compra do que as mulheres usufruindo do carro. E eu trouxe também algumas curiosidades, né? Porque é um setor predominantemente masculino. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, achei super interessante essas descobertas. A Berta Benz, em 1888, a Berta é a esposa do engenheiro Carl Benz, Mercedes-Benz, acredito eu. Sem autorização do marido, fez a primeira viagem de longa distância com veículo motorizado, isso em 1888. Mary Anderson, por meio de uma experiência própria, foi capaz de desenvolver conhecimentos e hoje nós temos o limpador de para-brisas. Então, se hoje a gente consegue enxergar um palmo diante do nariz quando a gente está dirigindo, foi por conta de Mary Anderson. Florence Lawrence era uma atriz de cinema e, além de se dedicar à arte, ela também era inventora de itens de automóveis. E, em 1914, ela inventou as luzes indicadoras de direção, as luzes das setas, e que na época era usado um braço sinalizador automático que ficava no paralamas traseiro. E levantava ou abaixava um bracinho sempre que o motorista apertava um botão no carro. Helena Rotter, posso estar pronunciando errado, tá, gente? Mas nada que o Google não ajude. Helena Rotter foi a primeira mulher a se tornar designer de automóveis de grandes montadoras, a General Motors, isso em 1943. E não para por aí, a gente também tem a presença de mulheres na Stock Car, temos grandes lideranças hoje no setor automotivo, né, em empresas de grande porte. Então agora eu vou convidar a Mary para a gente bater esse papo, que vai ser super legal. Então assim, não se assustem se nossos filhos aparecerem na live, der um berro, cair um copo no chão, pedir para ir limpar o bumbum no banheiro, porque essa é a vida de uma mulher que lidera tantas frentes, né? E é com muito carinho que agora eu vou convidar a Mary, gente. Eu acho que ela vai trazer muita coisa bacana. A gente vai falar sobre liderança, sobre como ela consegue aí, né, equilibrar esses pratinhos, tá bom? Vamos lá, vou chamar a Mary. Muita. Eu vou regular aqui, senão vai cortar minha cabeça. Peraí. A minha tá boa ainda? A sua tá ótima, linda e gatíssima como sempre. Pode sumir os brancos também, não tem problema. A raiz a gente evita, né? Eu tô um pouco distante, não dá pra ver. Ai, Deus. Gente, lembra que eu coloquei lá na chamada que ela tá sempre com aquele sorriso da foto? Dá uma olhada. É incrível, gente. É simpatia em pessoa. Olha quem fala, né? Porque você... Linda. Mary, obrigada por ter aceitado esse convite. O meu propósito aqui na Estúdio, e aliás, deixa eu até falar, Estúdio, eu fiz um post esses dias, mas como não é todo mundo que vê, eu vou explicar rapidamente. Estúdio porque é um lugar onde as mulheres se conectam, se encontram, tem esse espaço de fala, de ouvir,
e de compartilhamento de informação. E no lugar do I é o número 1, porque o meu foco é trabalhar com dados, né? Falar em mídia, falar de KPIs. Então, por isso que eu compliquei para poder estimular a nossa mente também, né? Porque a gente às vezes tem preguiça de pensar. Mas não é disso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre as mulheres no setor automotivo. A gente já havia batido uma bola um pouco antes, então eu tenho profunda certeza que vai ser super bacana. Então, conta pra gente, né, como que foi aí até você chegar. Conta, antes de tudo, o que é um chicote. Não sei se você tem aí, porque hoje eu já sei o que é um chicote, mas eu demorei um pouco para poder aprender. Ai, acho que eu não tenho nenhum aqui. Ai, vacilei. Mas enfim, vou explicar. Tudo bem. O chicote, ele é a parte elétrica do carro, é a fiação do carro. Imagina todos aqueles fios que ligam tudo que você tem de funcionalidade no seu carro. Então, a seta, o limpador de para-brisa, né, da Benz lá, os módulos de injeção, todos os leitores ali, é todo um cabo que vai fazer aquela leitura e vai energizar o que precisa energizar para funcionar o carro. Então, esse é o chicote, né? É a instalação elétrica do carro. E não adianta, todo mundo. Hoje até que não, mas zoa muito, assim, porque chicote tem o chicote erótico, então a galera, tipo, na minha época de faculdade, para explicar o que era bem na época da tiazinha, sabe? Então, para explicar o que era o chicote, todo mundo zoava, enfim, fazia parte do processo. Mas é isso, o chicote é a fiação do carro, assim, como se fossem as nossas veias, né? Levando oxigênio, levando energia para todas as funções do carro. Enfim. E aí, pode. Falar TC, né? A TC, que acho que era isso que você ia perguntar agora. A TC é uma empresa familiar, né? Meu pai e minha mãe que fundaram a TC. Meu pai, ele tinha um auto elétrico. Então, assim, eu cresci num ambiente já automotivo, ali, 6, 7 anos, foi quando ele abriu o autoelétrico. Já estava ali no meio, na graxa, nos macacos da vida, enfim. Então, para mim, isso sempre foi um setor muito tranquilo, assim, porque fazia parte do meu mundo, né? Pai e mãe trabalhando lá na loja, os filhos ficam juntos, né? Não tem jeito, não tinha babá, não tinha ninguém. Os filhos ficavam lá juntos. Depois da escola era de lei, assim, ir para a oficina. E depois de um tempo, meu pai criou a TC Chicotes. Ele criou ela porque ele precisava do chicote, não tinha mais onde encontrar no mercado. Ele acabou começando a fabricar para ele mesmo usar para os clientes dele. E aí o pessoal começou a ver, putz, é legal esse chicote. Os amigos, né, os outros eletricistas e tal, começaram a encomendar o chicote com ele. E foi assim que nasceu o negócio. Depois de um aninho, assim, mais ou menos, eu tinha uns 14 anos, ele virou para mim e falou assim, ó, quando acabar suas férias de verão, você vai trabalhar? Eu falei, tá bom. Não, para mim isso seria normal, né? Ia chegar esse momento de qualquer forma e ia sair da escola, ia lá montar chicote, cortar terminal. Então, assim, vivia com a mão cheia de calo. Uau! É aquela coisa braçal mesmo, né? Porque era um negócio pequeno, né? Não tinha estrutura, era eu e mais 3 pessoas na produção. E foi assim que o negócio começou. E meu pai levou, em paralelo, muito tempo a loja, a oficina, né? Que ele tinha. Meu pai é um cara comercialzaço, assim. Então, ele, para largar o osso da oficina, porque ele gostava daquele lance de ficar com o cliente, tomar café, de fazer a venda e tal, foi difícil. E a minha mãe também. A minha mãe foi a primeira que saiu da loja e foi para a TC, porque o negócio começou a crescer e precisava estruturar, né? E foi assim que começou. Então, estou lá desde os... Eu cresci junto com a TC, né? Com a TC Chicotes. Então, a TC Chicotes está fazendo 25 anos esse ano. Legal. E eu tenho 24 de empresa. É isso. Praticamente é fundadora, né? Não tem como. É claro que cada um aí começa a assumir as atribuições que uma empresa grande pede, mas eu acho linda essa história, sabe? Porque às vezes a gente vê eu acho legal até para quem está começando agora e de repente quiser começar a empreender ou já pensou em desistir como eu várias vezes,
quando a gente vê um negócio, a gente não consegue pensar no negócio andando. A gente vê um negócio grande e já quer que o nosso seja grande também, sabe? Em alguns casos. Então, quando você traz essa realidade, Mary, ainda mais conhecendo, né, vocês, assim, eu acho sensacional, porque você fala, ah, não, mas é que a empresa foi meu pai. Meu, mas quanta luta, quanta história, quanta coisa não teve que acontecer para que a TC se tornasse o que é hoje, né? Hoje a gente vê vocês fazendo relação com o comércio exterior, relacionamento, aliás, com o comércio exterior. Então isso assim é um mundo que a gente não imagina, né, que exista, né? Não é uma coisa tão comentada hoje, né? Só quem conhece mesmo para ter noção do que é isso. Eu acho muito legal essa história da TC, de verdade. Hoje é muito fácil as pessoas olharem, né? A empresa está construída, está consolidada e tal, mas cada negocinho que aconteceu, cada evolução que a gente deu foi muito suada, né? Foi uma conquista mesmo, né? Hoje a gente tem tudo muito mais fácil na mão, né? Em relação à informação, a tudo. E eu lembro assim, quando a gente fez a primeira venda para uma grande indústria, a gente nunca tinha emitido nem, acho que nota fiscal, assim, porque meu pai era do comércio, o conhecimento que ele tinha era do comércio, né? E para atender uma indústria, era uma coisa mais formalizada e tal. Mary, faz uma cotação, tá? O que é uma cotação, né? Tipo, por onde eu começo? Por onde eu começo, sabe? Então, assim, hoje a gente tem mais informação, não, mas naquela época não tinha tanto, né? Então, era de você pegar ali o que você tinha, que vinha do fornecedor e copiava, sabe? Assim, e aprendendo os detalhes na unha mesmo, na unha, né? Então, foi muito envolvimento, tanto meu quanto do meu pai e da minha mãe, e depois da minha irmã também, para a gente fazer isso acontecer, né? Esses detalhes todos. Então, hoje você tem um puta do RP, você tem ferramentas para te ajudar, você tem líderes nos setores todos, mas nem sempre foi assim. E ainda hoje é muito assim, você tem que estar envolvido, né? E saber que nem tudo dá certo. Nem tudo dá certo, você vai ter que ir lá, desistir, voltar, fazer de novo, e vamos, e assim vai. Sim, olhar sempre para frente, né? O trás fica mais como o aprendizado que você carrega de tudo isso, que é realmente a história de vocês, mas para frente, né? Que se anda assim, com um olhar sempre. Os meus pais, assim, eles sempre tiveram muito o tal mindset, né? Eles não precisaram falar isso para mim, mas eles eram assim, tipo, tava cheio de pepino, cheio de dívida, mas, cara, com 1000 ideias e vamos deixar a loja mais bonita. Tá? Não tinha dinheiro, mas sabia que precisava fazer um negócio bacana, sabe? Assim, então, eles sempre tiveram essa veia, assim, essa pegada, sabe? E eu acho que a gente foi vendo isso acontecendo, foi muito natural, porque eles eram assim, a gente cresceu vendo eles fazerem isso, entendeu? Então... Sim, e de certa forma você acaba carregando, né? Porque era tão, entre aspas, comum você entender que sim, temos a dificuldade, mas está aqui a solução. Por mais que ela demore, a gente vai olhar para cá. Que você acaba incorporando essa lente, assim, e traz isso com você, né? Eu acho que manter o pensamento positivo ele não é fácil, porque muitas vezes na vida nos prova o contrário, né? Ainda mais quando a gente está começando o próprio negócio. Mas quando a gente mantém o foco ali e vai, dá muito certo. Mas pode continuar, não quero te interromper. Eu falo assim, o nosso papel de empreendedor e de não é problema. É o tempo todo, né? Não tem essa de tipo, lógico, também você vai planejar, você vai fazer, pensar nas ideias novas, você vai colocar, tirar as coisas do papel, mas na prática você passa muito mais tempo resolvendo os problemas, né? Administrando os problemas, porque na verdade tem problema que você não consegue resolver. Você administra ele ao longo dos anos, né? Então ele só vai mudando a carinha ali, mas ele continua ali. Então esse é o papel do líder e do empreendedor. Por isso que muitas vezes a gente desanima, fala, de novo, outra paulada, outra coisa, né? Tava tudo tranquilo, de repente vem aquela paulada de novo. Mas é isso, assim, se você tem na cabeça que esse é o seu papel, fica mais leve, fica mais fácil você ir levando, sabe? E eu acho legal isso que você falou, porque o mais fácil de você compreender a situação não significa que você não vai passar puro,
né? Exatamente. Ela se torna mais leve, você sabe que aquele problema, aquele caos, enfim, aquela questão sempre vai existir, mas o seu preparo interno tá tranquilo para poder compreender, tá, e agora? Eu vou fazer assim. Não, mas então vou fazer assado. Pera, não deu certo, deixa eu voltar a fazer de novo. Mas você tá tranquila de que sim, eu tô assumindo essa Uhum. bucha aqui, mas eu tenho certeza de que uma hora vai ser resolvida. Isso é muito legal também. É, Gostei. Eu queria te perguntar uma coisa, Mary. pergunta. Eu sei que você acabou de falar que desde criança, né, e tudo, mas quando a TC se tornou o que é hoje e você começou a lidar com equipes, com funcionário, você começou a lidar com o mercado exterior, você, eu não vou dizer sofreu, porque é uma palavra muito forte, mas você teve algum impacto que tipo alguém meio que duvidou da sua potência, da sua capacidade de liderar, de tomar decisão, porque eu acho que a mulher hoje, ainda mais no setor automotivo, eu vejo que é um mercado predominantemente masculino. Então, alguns comportamentos tendem a ser um pouquinho machista, para não ofender muitos homens que estão nos assistindo. Hoje melhorou muito, né? Isso já melhorou bastante, mas ainda é, né, muito machista. É muito masculino, vamos falar assim, é muito masculino, não é muito machista. Já foi muito mais, né? Então, assim, é o que eu falei, assim, não sei se eu cheguei a falar isso, mas eu lembro que na loja pequenininha, quando entrava uma mulher na loja, era uma coisa, assim, fora do normal, né? 99% dos clientes dos meus pais eram homens, né? Eram os homens que levavam os carros para arrumar. E eu lembro quando eu via uma mulher assim com o carro dela, eu falava, nossa, que demais, sabe? Assim, então, assim, é um mercado que sempre foi muito masculino, né? Quantas vezes já pediu para o seu pai levar seu carro para arrumar, ou um namorado, ou um marido, porque você não se sentia à vontade naquele ambiente, né? Então, assim, poxa, você vê, um borracheiro tinha uma foto de mulher pelada na parede dele. Por quê? Porque não entrava uma mulher ali. Se tivesse uma mulher ali, ele ia É morrer de verdade. vergonha, mas só entrava homem ali. Então, é um mercado que tá evoluindo ainda, né? Mas que assim, não é aceitável, mas assim, é compreensível que ele seja tão masculino, porque raiz ali sempre foi muito masculino. Em relação a mulher gosta muito de carro, né? Não tem o que falar, né? O público feminino é muito grande, mas a mulher não é tão técnica, ela não cresce falando, porque o carro com o motor X, Y, Z e tal, o homem, não, ele já cresce fazendo isso. Então, acho que por isso que é muito, muito, muito mais masculino. Não exclusivo, né? Vide a Adriana, que conheceu o marido, inclusive, no encontro de carros, né? Abafa, deixa isso para outra live. Deixa para outra Mas eu live. acho Não, super mas é válido, porque verdade. isso fez parte da transformação no mercado Sim, automotivo, sim. entendeu? Primeiro precisa o consumidor, a consumidora feminina chegar, para o mercado vir se acostumando com essa presença feminina e se adequando, né? Tanto que se a gente vê hoje as grandes campanhas publicitárias, aí falando um pouco mais de publicidade, que é completamente, o mercado é completamente influenciado pela publicidade, né? A gente já vê, por exemplo, campanhas como, eu não sei se já foi lançada, mas a campanha da T-Cross, ela é 100% mulher, né? Ela não é mais aquela coisa da... Porque o comportamento antes, e aí eu posso dizer por alguns estudos das agências que eu trabalhava antes, era assim, olha, aos domingos, é claro que domingo não existe mais, porque todos os dias estão iguais por conta da pandemia, mas assim, aos domingos, a família vem à loja, a mulher fala cor, banco de couro, blá, mas quem decide é o homem. Uhum, uhum. Hoje a gente já não vê mais isso, a gente vê uma campanha para mulheres. A gente vê a Anitta sendo porta-voz da Renault, né? Então, sem querer ser extremista, sabe, Mary? Mas eu acho importante a gente falar dessa transformação do Sim. mercado e te conhecer como parte disso, sabe? Porque assim, quem tá dentro sente mais do que eu que tô por fora vendo campanha, por exemplo, sabe? Uhum. E na prática, assim, você fala o que eu já sofri, né, talvez você já sofreu muito forte, mas na prática, quantas ligações eu já não recebi na TC e a pessoa fala assim, eu quero falar com alguém, tô com uma dúvida técnica, preciso de ajuda. E eu, tá bom, te ajudo, me fala o que você precisa.
Ah, não, mas eu quero falar com alguém que entenda, né? Assim, ele quer falar com um homem, né? Então, isso eu já ouvi, assim, milhares de vezes. A minha equipe comercial Aí eu vou te dar continua uma, ouvindo isso. eu vou te dar uma dica, by Adriana. Aí você fala assim, então, querido, eu tô desde os 7 anos de idade fazendo conector. Se eu não souber, o cara não vai saber, entendeu? Então, assim, se Essa, você quer informação, é aqui mesmo. eu tenho a minha estratégia que eu falo que, cara, até hoje eu faço isso, e até hoje eu faço isso. Ah, mas eu acho que eu vou tentar te ajudar. Deixa eu tentar te ajudar. Tipo, eu falo isso, aí o cara fala a dúvida dele, e aí eu ajudo Muito bom. ele, e aí ele, putz, é Um a gole estratégia seco. ajudar. É, sabe, assim, é isso que a gente precisa fazer na vida, sabe? Eu acho, cara. Exato, tá Seja certo, um Mari. pouquinho humilde e vai, porque na prática, senão a gente fica nessa de ficar tentando provar nosso valor o tempo todo, sabe? A gente faz isso, Arrasou. né? Mas a verdade é que a gente tem nosso valor, a gente não precisa ficar provando pra ninguém. Então, Pra cara, ninguém. me fala aí que eu te ajudo e na próxima você vai querer falar comigo de boa, assim, sabe? Que Arrasou. mais? Assim, eu acho que essa resistência com funcionário eu nunca tive muita, né? Eu acho que no começo ali, quando eu era a pequena, eu era a criança que estava na fábrica, sabe? Eu acho que ali eu tinha um pouco mais de resistência de funcionário. Hoje não tenho mais, até pode ter, mas eu nunca percebi, assim, sabe? Pode ter, mas... E de cliente tem esses, assim, que ligam, né? Enfim, nas feiras a gente sentia muito, né? A gente faz feira desde 2003. Eu ia comentar isso com você. Nas feiras deve ser onde mais tem impacto, não? Hoje já está muito mais profissional, né? Na verdade, o mercado automotivo ele sempre foi muito informal, né? Fora as indústrias, né, que atendem as montadoras e tudo mais, o mercado de reparação automotiva, que é o autopeças, o autoelétrico, o mecânico, ele sempre foi muito informal, né? Demorou um pouco para ele evoluir, sabe? Para ficar mais profissional, digamos assim. Então, nas feiras, era aquela coisa. Quando eu comecei a fazer feira, você via meia dúzia de gato pingado de mulher e o resto era só modelete. Eram só as modelos lá que estavam lá para serem negociadas com os pedidos, né? Infelizmente, isso acontecia, acontece ainda um pouco, mas isso acontecia. Então, você era muito assediada, porque o cara tava olhando lá e não sabia quem você era, né? Chegava, eu sempre passava pela, achava que eu era recepcionista do stand, entendeu? E não a pessoa que estava ali para fazer negócio, para falar do produto e tal. Então isso a gente sentia bastante, assim. Hoje isso melhorou muito. Você vê muita mulher foda, desculpa a palavra, no mercado, Imagina. sabe? Compradoras, diretoras. Que Lógico, legal. ainda em menor quantidade do que os homens, sem dúvida, Uhum. né? Mas hoje não tem mais essa resistência toda que tinha, né? E o mercado está se profissionalizando. Não tem mais espaço para isso, né, Adri? Na verdade. Então, Não. não só no automotivo, como em qualquer outro, mas o automotivo é um setor muito importante no mundo, né? E a galera da reparação está cada vez mais profissional, se preocupando muito mais. Até tem o meu primo que está aqui na live, que ele falou assim, 50% do público dele, ele tem uma loja de som, e 50% do público dele é feminino. Né? Então não dá para ficar nessa dessa informalização ali e achando que pode ser machista, que é masculino. Não é, né? Não é. É um meio a meio aí, ou mais feminino até, viu? Que legal. Muito bom. Bom, você já falou sobre o mindset positivo que você utiliza, que vem aí meio que enraizado numa cultura familiar. E você acredita que liderar, vamos supor, você liderando a TC hoje, você considera que seria mais fácil do que se essa empresa não fosse familiar? Ai, Você que entende o que eu pergunta quero dizer? difícil. Eu vou te dizer por quê. Porque assim, o que eu penso, meus pais já tiveram comércio, claro, que no comércio de rua. Só que quando a gente estava ali, tanto que eu nem sei se tem alguém aqui, mas enfim, eles vão saber disso agora. Eu não queria, porque era muita responsabilidade. Sabe, você tinha horário para abrir, para fechar fornecedor, pagar boleto, ir ao banco, sei lá, fazer pedido. Era muita coisa. E aí meu pai falava, não, veja bem, aqui é um negócio da família, você vai tocar, depois passa pro seu irmão. Eu assim, meu, eu não quero acordar todo dia 4 horas da manhã, não quero.
quero trabalhar numa agência, quero trabalhar com evento, sempre gostei disso. Demorou um pouco. Minha mãe não, minha mãe sempre foi em cima do muro, mas o meu pai demorou um pouco para poder aceitar isso. Uhum. E aí eu falando por mim, não é que é mais fácil, mas é mais cômodo para mim. Naquela ocasião foi mais cômodo eu optar por trabalhar CLT do Uhum. que eu continuar gerindo algo da empresa, algo da família. Mas é por isso que eu tô te perguntando, porque a gente tem essa coisa assim, para ela tá fácil a empresa do pai, mas você acha, que delícia. Fala se você já não ouviu isso. Eu Muitas acho que vezes, tem, não é? sim. Eu entendo completamente o que você quis dizer. Eu mesmo já quis sair da TC, já fiz uma faculdade nada a ver, né? Enfim, o lance é que eu acho que a minha diferença, e da Andressa também, da minha irmã, a gente cresceu muito junto com a empresa. Então a gente estava muito envolvida no negócio, sabe? Mesmo quando eu tive experiências fora e tal, não sei o quê, eu estava muito envolvida com o negócio. Então, eu tive vontade de fazer outras coisas? Tive, não vou falar que não tive. Mas no fim das contas, cara, eu queria pertencer àquele. Eu não queria largar o osso, de certa forma, assim, né? É difícil pra caramba, né? Uma empresa familiar, trabalhar numa empresa familiar, né? Separar os papéis, acho que essa é a maior dificuldade, assim, separar os papéis de filha, do meu pai, né, de irmã, da minha mãe, então assim, tudo foi muito difícil. Eu cresci nesse ambiente deles brigando no domingo por causa da empresa, sabe, assim, discutindo alguma coisa da empresa. A gente faz isso até hoje. Eu ficava puta com meus pais e a gente faz isso até hoje, sabe? Tipo, vira e mexe, a gente tá num jantar falando coisa da empresa, sabe? Já melhorou também, né? É o lance da gente cada vez ficar mais maduro também, né? Sim. Então, separar esses papéis é muito, muito complicado, sabe? Acho que esse é o ponto pior, assim. Agora, no nosso caso, que somos 3 e 4, a minha mãe não está mais tão presente na empresa, nas decisões, mas 4, vai, sempre ajudou muito porque a gente sempre dividiu a responsa, né? Dividiu as coisas todas, né? É lógico que a responsabilidade do meu pai é muito maior, sempre foi, né? No fim das contas, é ele que tem que resolver mesmo e pagar, enfim, de tomar as decisões lá atrás para ver o que ia dar, né? E ele é pai, né? Uhum. Então acho que ele tem a preocupação dobrada. A empresa dá certo e é o sustento das filhas também, e dá certo para as filhas. Então acho que é lógico que para ele a pressão sempre foi muito maior. Mas no fim das contas a gente foi se envolvendo no negócio e não dá para sair, assim, eu acho, sabe? A gente não se vê em outras coisas. Legal. Se vê em outros negócios também, mas não deixar a tecer, assim, por esse envolvimento. Então, assim, como nós somos o empreendedor sozinho, aí é mais difícil, né? Porque aí ele é muito solitário, Dri. Eu falo que, assim, o dono da empresa, a liderança ali, ela é muito solitária, né? Porque, claro, Verdade. eu particularmente sou uma líder que eu gosto de compartilhar, eu gosto de falar tudo que está acontecendo para todo mundo e pegar opinião e tal. Mas na prática, é seu, né? Tipo, de tomar as decisões ali, tá? É você quem tem que fazer Verdade. isso. E muitas vezes você também não consegue compartilhar tudo que você não pode compartilhar tudo, né? Então, por isso que eu falo que é um pouco solitário. Então, a gente tem o privilégio de dividir essa, essa vida, vai, digamos assim, profissional ali, Sim. né? Mas Uhum. um empreendedor sozinho ali, eu acho que já é mais complicado nesse sentido, sabe? Sim, com certeza é. Tem que. É multifunção, né? Mas é meio que você falou. Eu entendo que todo mundo entrou ali naquela vibe do vai dar certo, tá? Vamos fazer, e aí foi crescendo aos poucos. Mas eu entendo também que se seu pai estivesse sozinho, talvez não seria o que era hoje. E a É, família foi fundamental nisso. sim, Então, eu não sei se de repente, para quem está começando, estiver vendo aqui, não tentar encontrar recursos, porque hoje a gente tem muita ferramenta que ajuda o empreendedor, mas eu acredito que de tudo que você trouxe até agora, o mais importante para quem está fazendo carreira solo no empreendedorismo é da questão do mindset. É cuidar da mente.
né? Cuidar dos pensamentos que a gente está cultivando. Porque, veja, diante de tantos problemas, de tanta crise, de tanta coisa, tipo dívida que você relatou, vocês mantiveram um mindset positivo e deu certo. Então, assim, não é provar, não é ficar tentando encontrar em alguém, delegando de quem é a responsabilidade daquilo dar certo. É Uhum. acreditar em si que vai dar certo. Não tem como. Dar errado não é uma opção. Né? Sim, sim. Se você acredita e entende o mercado tá ali, se tem um nicho de atuação e que vai dar certo, é muito desafiador. Eu digo por experiência própria mesmo, assim, acontecem várias coisas que eu falo, não, tá muito chato, não quero mais. Mas não é isso, Mas você sabe? não Eu tenho tem essa uma opção. outra. Não tenho essa opção. Tem que seguir, tem que fazer e uma hora vai virar, sabe? E o que é o virar também, né? Eu acho que é importante, uma outra coisa que você trouxe. É importante a gente ter esse foco, mas entender para onde a gente está indo, né? O que é o sucesso para cada um, né? Porque o que é o sucesso para a TC hoje não é o sucesso da estúdio, entende? Cada um tem ali a sua dimensão do que é sucesso, do que é de até onde quer chegar. Uma outra coisa que eu gosto de trazer muito é, daqui 5 anos, a sua empresa vai tá no mercado? Né? Porque a gente teve uma pandemia, muitas empresas não estavam Sim, preparadas para a exatamente. pandemia, né? Então, são coisas que o João Trince está dizendo que a Mer está arrasando. Sogro, sogro. Quem será que é? Quem será que é? Então, meu amor, é isso. Mas vamos seguir então. Já que eu acabei tocando, não sei se você ia falar alguma coisa. Não, continua, manda bala aí que a gente. Eu queria te perguntar duas coisas relacionadas à liderança e pandemia. É, Liderar uma empresa é muita responsabilidade. Então, assim, quando você tem que tomar uma decisão rápida ou uma decisão muito importante, eu queria saber se dá frio na sua barriga, assim como dá na minha. E eu também queria saber, esse cenário todo da pandemia, como foi? Foi um susto, imagino, mas como que se deu tudo isso para você, enquanto líder? É um frio na barriga, né? Muitas vezes, assim. Principalmente quando é uma coisa muito nova, né? Aquele problema que é você nunca teve nada parecido para se balizar. Porque no fim das contas é isso. Você junta seu conhecimento com as coisas que você acredita e vai lá e toma decisão, né? Põe o coração e põe a razão junto. Eu não consigo separar muito as duas coisas. Às vezes uma mais, uma menos. E vai lá e toma decisão. Eu sou geminiana, eu sou indecisa pra caramba, né? Então, assim, somos. E na prática, mas no dia a dia, no trabalho, você não tem muito espaço para isso também, não, né? Você tem que ir lá e tomar uma decisão. Uma coisa que eu faço também, que eu acho que eu sou assim, é fazer as coisas de uma forma mais leve. Cara, hoje mesmo, sabe assim, me perguntaram uma coisa, eu falei, faz isso. Cara, passou 2 segundos na minha cabeça, eu falei, não faz assim não. Faz assado. Então, assim, é o lance da gente ir arrumando conforme a rota, sabe? Assim, você vai acertando as coisas, você não precisa ir de imediato ali no acertar na mosca. Meu pai fala uma coisa que eu odeio, mas é o lance, né? Não queira acertar o pi da mosca, acerte a mosca, entendeu? Então vai lá, vai aos poucos e você vai acertando ali, vai aparando as arestas e você vai conseguindo chegar no resultado final. Final não, né? No resultado esperado, mas para tomar decisão eu uso muito o racional e o emocional, assim, sabe? Os dois. Porque na prática, você precisa de gente, né? Então, assim, tudo que vai impactar as pessoas, você tem que ponderar ali o emocional. Porque na prática é totalmente emocional para liderar pessoas. Né? Você está lidando com a emoção de cada um o tempo todo. Racionalmente, porque você não vai conseguir agradar todo mundo o tempo todo, né? Eu falo assim, até falei com você mais cedo, você me perguntou sobre isso, eu falei, cara, não é muito diferente de ser mãe, sabe? Porque você toma uma decisão ali, mãe, eu posso fazer tal coisa? Não pode. Mãe, mas por favor e tal, não sei o quê. Aí você pondera ali, tipo, tá bom, pode que Tá eu vou bom. saber, né? Sabe?
Então, na empresa não é diferente, assim, né? Claro, a gente tem leis, tem um monte de coisa para seguir ali, tem... E é o cliente em primeiro lugar, né? Porque você vai lá e você precisa focar no cliente, afinal de contas é ele quem paga suas contas e é a razão de existir da empresa. Então, assim, é ponderar ali, é os dois, assim, equalizar o racional e o emocional e tomar decisão. E se não der certo, volta atrás, não tem problema, entendeu? Não tem Tá problema. tudo bem, Tá né? tudo bem, sabe? Essa questão da leveza é muito interessante, porque eu vim o ano passado, logo no começo da pandemia, eu participei de um projeto muito bacana onde a gente atendia aos empreendedores e vinha muito essa questão assim, nossa, eu não sei por onde começar, o que eu faço? Ai, mas e se não der certo? E se? E aí a vida é uma sequência de e se's. Então, isso que você trouxe, eu fiz um curso uma vez que eu adorava o nome dele, que assim, Dá um vai lá e F. faz. Quem tá aí? Oi, Dri. Tudo bem? Olá! Tudo bom? Beijo, saudade. Também, beijão. Então, assim, quando a gente fica preso nessas sequências de e se's, a gente fica parado numa nuvem nebulosa, ou não nebulosa, mas que assim, que a gente tá parado, né? O corpo está ali em estado estático, assim. Faz, porque é o que você trouxe, né? A gente só vai saber o depois quando fizer. Quando fizer. Putz, fiz merda. Eu não vou fazer de novo assim. É isso. Não, olha, aqui eu acho que foi mais aceito desse jeito. Então, trouxe um resultado melhor. Então, eu vou por aqui, É. né? O Então, ponderar, é o caminho do meio, eu acho, sabe? Você vê muita sim, gente que é muito turrão, que não quer voltar atrás de jeito nenhum. Isso não é legal. É uma coisa você ser obstinado, tipo, a atingir os seus objetivos. Outra coisa é você ser teimoso e ficar insistindo num erro, né? E não quer desviar a rota. Às vezes você precisa dar um passo para trás para ir para frente, né? Eu lembro, assim, aconteceu uma coisa na TC, assim, muito importante, assim, que foi a nossa virada, eu acho, sabe, Dri? A gente estava quase quebrando e aí meu pai tinha um imóvel que ele tinha, enfim, ia ser a segunda renda, ia ser a aposentadoria dele, né? Na época, para ele, era isso, sabe? E aí ele falou, cara, eu preciso, a TC precisa de um investimento aqui, vou lá e vou me desfazer do negócio. E a gente, assim, tipo, cara, minha mãe não, né? Aquela coisa toda ali, era uma decisão, uma big decisão, né? E ele foi lá e fez, e foi a melhor coisa das nossas vidas, assim, porque depois disso a TC só cresceu, sabe? Só cresceu. convida seu pai aqui, Mary. Convida seu pai, vamos pôr seu pai aqui. Não, ele é demais, ele é Que é demais. muita inspiração, né, Mary? É muita inspiração. Eu tenho o prazer de conhecer seu pai e, assim, é uma pessoa super do bem. E você me trazendo essas histórias agora, assim, que a gente até então não tinha conversado ainda, se torna mais inspirador ainda, né? Quando a gente vive nesse ambiente, é... putz, eu nem sei, assim, o que dizer, sabe? Mas aí você fala, meu, não, tem que continuar mesmo, sabe? Então, e você vê, esse é o lance, assim, meu pai, ele foi aprendendo também, esse é o ponto, assim, você viu, eu vi ele fazendo isso, ele errando e acertando, e a gente também vai errando e acertando, e tudo bem, vai lá, meu pai também é super de boaça, assim, né, ele é mais bravo e tal, mas ele, cara, não deu certo, tu vai aqui, volta ali e tal, então tudo bem, sabe, assim, então, ele também leva de uma forma mais leve, apesar de ser mais controlador e tal, mas ele também leva de uma forma leve, se dá certo ou se dá errado, sabe? E vai lá e corrige a rota e continua. E nunca foi de ficar batido, ai, porque eu tomei tal decisão e não deu certo, não sei o quê. Não, nunca vi isso nos meus pais, sabe? Assim, Que chorando pelo legal. leite derramado, não tem isso. Uhum. Já derramaram muito leite, mas nunca ficaram chorando pelo leite derramado. Então isso a gente tem que... Derramou, ok, vamos limpar aqui e bora, né? Exatamente, exatamente. É errando e Show. acertando e vai. Então, assim, quem estiver aí nos ouvindo, não desistam. Não é o. A Ney já falou, beijo, Ney. Já falou aqui que o feito é melhor do que o perfeito, e é isso, é fazer e ir aprendendo, e aí você vai ficando cada vez melhor. Não quer dizer que lá na frente você não vai poder se estabacar e quebrar a cara, pode acontecer sim. Mas, enfim, é essa experiência, primeiro de tudo, que é isso que é o que vale a pena, né, Dri? Talvez é esse o resultado final, sabe assim? É o que você falou assim, o que é virar para a empresa? O que é
o sucesso. O sucesso é isso, sabe? É essa rota, né? Essa rota E essa cheia de rota não tem fim, experiências, né? Exatamente. Ela não tem fim, ela é um ciclo, né? Então, assim, o seu pai, de uma necessidade que ele não tinha a mínima noção do que poderia virar, imagino eu, na época, Sim, não. colocou vocês para fazer os conectores lá, e aí vocês foram crescendo, e aí vieram inúmeras decisões. Eu fico imaginando no lugar dele, cara, porque hoje nós somos mães, né? Nós temos famílias. Então, imagina ele lá atrás, com os recursos que tinham na época, na situação que a economia era anos atrás, Sim. porque tudo bem, o caos político-econômico sempre vai ter, Sim. né? Eu acredito. Eu torço para que um dia não tenha para os nossos filhos, por exemplo. Mas até hoje a gente enfrenta isso. Então pensa quantas decisões e assim, aquela coisa, não é, o dar errado não era opção para seu pai, Não. pelo que você está me Não. contando. Eu vou fazer e é isso que eu vou fazer agora e é isso que vai dar certo, né? E talvez esse perfil dele de atitude fez com que tudo fosse o que é hoje, né? Então, assim, botar as filhas. É, certeza que a preocupação dele sempre foi isso, né? Assim, eu tenho uma família aqui, não tenho chance de dar nada errado, não. O negócio aqui só pode dar certo, né? E a gente tem esse pensamento, assim. Uma coisa também que eu acho que eu não comentei, que a gente já ouviu, assim, poxa, né, o resto só teve filha mulher, né? Tipo assim, não vai ter nenhum homem para dar seguimento no negócio, né? Então, eu já ouvi isso várias vezes também. E hoje a gente já escuta assim, caramba, meu, olha só, você está dando continuidade pro negócio. Tudo bem, é um saco, porque eles estão, né? Tipo, não esperavam isso, né? Enfim. Mas, poxa, estão dando continuidade pro negócio do seu pai, que legal, né? Enfim, que legal, né? E tudo bem, normal, sabe? Tipo, já escutamos isso várias vezes, assim. E pra gente, Eu posso imaginar. o lance do mindset, assim, que eu falo muito, minha inspiração é minha mãe, assim, sem dúvida, porque ela nunca teve essa preocupação, porque eu sou mulher e não vou fazer tal coisa, sabe? Pelo contrário. Então a gente também nunca teve isso. Então vai, sabe? Vai lá e faz. E vai ouvir um monte de abobrinha, mas faz mesmo assim. Mas tá certo, é importante não parar, né? E usar isso como motivação. Você trouxe isso de falar que não teve filho homem e tudo. Você já deve ter assistido Carros 3, e aí tem a personagem, a Cruz Ramírez, que ela fala pro McQueen, né? Usa isso como motivação. Eu adoro o estereótipo da personagem. E aí o McQueen fala, ai, mas eu tô velho, não sei o que. Não, mas usa isso como motivação. E eu acho que é muito isso que você trouxe, né? Tudo que você fez até agora dentro da TC, do que você ouviu, das coisas que você teve que enfrentar, você acabou usando como motivação, Sim, né? sim. Que nada mais é do que uma herança que você teve das referências que você teve dentro de casa, né? De como lidar com isso, né? Adorei. Sensacional, assim, de verdade. Nossa, super bacana. Só pra gente fechar, assim, agora na pandemia, como que foi para vocês, assim, em relação à equipe, em relação ao mercado, em relação... Porque é complicado, né, Mary? A gente tem que pensar em tantos ambientes, né? Interno, externo, enfim. Sim, sim. Na verdade, o nosso foco principal, assim, na pandemia foi tentar se segurar para manter os empregos, né, principalmente. Lá no começo foi muito difícil, né, teve 2 meses, assim, bem complicados, mas o mercado automotivo, no geral, ele reagiu muito bem, Dri. A gente não pode reclamar. Que bom. No fim do ano. E seu áudio Caiu, só, acho que pode agora falar. voltou, né? Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Foi um ano bom, no final das contas, assim, o mercado automotivo reagiu bem, assim, mas foi muito desafiador, né? Com os funcionários, muita gente passando por muita dificuldade financeira, porque assim, a gente conseguiu manter os empregos, mas de repente os cônjuges não, sabe? Assim, aconteceu muito isso. As pessoas ficaram doentes, né? Muito atestado, muita coisa, muita preocupação, né? Com as pessoas lá da TC.
com clientes, perdemos clientes com a na pandemia, Nossa. com Covid. Então, assim, foi um ano bem desafiador, mas graças a Deus, até agora todo mundo está bem. No fim das contas, a gente conseguiu ter um ano bom. E esse ano começou muito bom e agora está aquela coisa meio instável, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Não tem jeito. Enquanto a pandemia não acabar, a gente vai ficar com essa instabilidade. Um mês bom, Sem um mês ruim, perspectiva. né? Sem perspectiva. E aí eu acho que, assim, não só no Desculpa. automotivo, é que o automotivo tem as suas particularidades, mas é o lance agora é a resiliência no topo, né? Não adianta. É segurar as pontas. Uma coisa que a gente fez logo de cara, que outras crises já nos tinham ensinado isso, é já fechar a torneira, enxugar gastos, né? Desnecessários, assim, os mais supérfluos, né? E trabalhar. Gente, não tem outro jeito. Porque ou você vende mais para conseguir compensar o que você perdeu de um lado, né? Ou você vai ficar chorando as pitangas e não tem muito o que fazer. Então, no fim das contas... E aí, mais... Tá. Pode falar. Foi mais uma crise que a gente aprendeu muito, né? No fim das contas, é isso. E aí, mais uma vez, o mindset ativo para criar novas estratégias, criar novos recursos, né? Porque eu imagino que no momento desse você tem que se virar nos 30 e, de repente, usar um método diferente de venda, não sei, de manter o fornecedor, de manter o cliente ali e de manter também os fornecedores para que não falte matéria-prima para vocês, né? Então, olha, vou falar, não sei se a gente abre para pergunta, não sei se alguém quer perguntar alguma coisa, porque Andressa, oi Andressa, é pé no chão, mente aberta e muito trabalho. Meu, maravilhoso, de verdade, assim, curioso, né? Eu pensei que a gente sabe assim, quando você fala, bom, nessa live a gente vai deixar um recado X, e ele foi 3 vezes mais, sei lá quantas vezes mais que o que eu tava pensando, assim, porque é muito legal quando a gente traz a realidade, né, Mary? Porque uma coisa é a gente se conhecer, toma um café e tal. Outra coisa é a gente sentir na pele, claro, dadas as devidas proporções, o que é, né, tá lá dentro. O que é liderar. O que é estar numa empresa multinacional, né, que cresceu numa oficina mecânica, né? De verdade, assim, lições que eu vou carregar aqui. Vou até fazer um post depois dos principais insights dessa live, porque essa questão da leveza, do mindset, é uma coisa que eu sempre trago muito também para as empreendedoras com as quais eu faço atendimento. É O isso. Cruz Hash, muito trabalho, não tem outro caminho. É, Bom, não tem todos os pergunta. restos aí. É a A minha família é família, muito gente. empreendedora, Cris, sério. A Assim. fa... É, Então não que tinha como ser legal. diferente, sabe? Assim, todo mundo muito nessa pegada, assim, sabe? Muito Começou bom. com os avós, minha avó, minha avó era pedreira junto com meu avô, sabe? Assim, Que tipo, legal. nunca teve mimimi no sentido, tipo assim, caralho, acho que eu não vou fazer isso por tal. Não, vai lá e faz, sabe? Assim, então, e o que eu quero deixar, assim, sei lá, de insight, se for esse, nem essa é a minha pretensão, mas Quero. é isso, é tentar, errar, tentar de novo, pegar essas lições aprendidas e não ficar lamentando. Cara, tudo isso é válido, é rico para você seguir, que você tenha que mudar o caminho, não tem problema. Mas tudo isso você vai levar junto, sabe? Então, valorize as experiências, né? Valorize as experiências porque elas são fundamentais para você seguir em frente, para você crescer. E é o lance que eu falei no começo. Problema, a gente está aqui para resolver bucha, né? Tem as buchas eternas que você vai administrar ali, vai ficar resolvendo no dia a dia. Tem umas que você consegue resolver e vem a próxima. E é isso, porque senão a gente desanima, né? E vai ter momentos que você vai desanimar, sim, né? Faz parte também. A gente é ser humano e desanima, sim, muitas vezes, né? A gente vive num país extremamente instável, difícil. Às vezes estou preocupada com uma coisa X que é mega importante, aí vem o governo e muda o negócio, que eu perco mais tempo, às vezes, para entender a lei do cara do que para efetivamente trabalhar, sabe?
é um país complexo, assim, de se trabalhar, as leis, a parte fiscal é muito complexa. E funcionário também, né? Não é simples, né, liderar. O que eu tento fazer é isso, ser muito participativa, assim, pegar muita opinião do pessoal, ouvir bastante, né? Na TC tem 3 perfis, né? Eu, meu pai e minha mãe, cada um tem um perfil diferente. Isso é muito legal. Tem muito Se pau, complementa. complementa e um ajuda o outro. E às vezes é o contraponto ali que você precisava ter aquela visão diferente, sabe? Então a gente é muito privilegiado por ter essa realidade também, viu, Dri? Então, isso é uma coisa que Sim, também que eu queria ter falado, assim, o quem é muito importante para o empreendedor. O quem, sabe assim, não tenha vergonha de pedir ajuda, de perguntar, sabe assim, cara, quantas vezes, gente, fulano, como é que eu faço tal coisa? Como é que você faz tal coisa aí? Sabe assim? Me manda um modelo, me explica, posso ir aí ver, sabe assim? Meu pai é muito cara de pau. Eu já sou uma pessoa um pouco mais tímida, né? Mas meu pai sempre foi muito cara de pau, vendedor mesmo, assim. Então ele chega chegando, ele fala, eu peço desculpa, mas eu não peço licença, sabe? Então ele vai, adorei. ele chega chegando e eu já sou um pouco mais, né? Tipo, já tenho outra personalidade, mas ao mesmo tempo é isso. Fale com outras pessoas, sabe? Assim, converse com outras pessoas, tenha ideias. Não importa o ramo, às vezes de outros ramos você vai ter uns insights muito bacanas, né? Enfim, veja o que os outros estão fazendo. Então, assim, seja curioso. A curiosidade é ótima, né, Dri? Para você Sim, aprender sem dúvida. e seja humilde para perguntar mesmo, para pedir ajuda, porque, gente, não é o que, não é como, é quem vai te ajudar, né? Como você vai chegar no seu cliente, quem vai te levar ao seu cliente, né? É basicamente isso, assim. É, eu gosto dessa estrutura de diálogo que você traz, que é o questionamento, né? Quando a gente começa a se questionar, a gente começa a encontrar saídas, né? Então, assim, peraí, quem vai me ajudar? Ah, sei lá, no meu caso, por exemplo, eu consegui uma mentoria com uma líder de uma grande agência dessa forma. Eu falei assim, olha, de meu seguinte, eu quero lançar isso aqui e eu tô pensando em fazer assim. Ah, mas monta a estrutura, faz assim. Eu falei assim, não, mas você pode? Já falou assim, eu já tô te dando a mentoria. Aí você vai fazer assim. Então, assim, eu vejo que hoje as pessoas também. Existem 2 contrapontos aí, né? Um deles é uma estrutura que a sociedade criou há muitos anos de como as coisas funcionam. E hoje estão se quebrando algumas dessas estruturas. Então, hoje as pessoas não têm mais, não vou falar para aquela pessoa porque ela vai copiar a minha ideia. Assim, gente, o que adianta a pessoa copiar a ideia se não sabe executar, sabe? O que adianta, Mari, você me ensinar a fazer um chicote se eu não sei como que coloca os conectores? Uhum. Eu nunca vou copiar, porque eu não... E também eu não teria paciência, porque ia dar um certo prejuízo, ia estragar um monte de peça, porque eu não tenho paciência. É claro, tô brincando, mas assim, o que eu quero trazer aqui é que as pessoas estão abertas a ajudar. Então, assim, quantas pessoas não chegaram até mim durante a pandemia me pedindo ajuda? Ajudo, não tem problema nenhum. Nossa, você vai compartilhar a sua ideia? Vou compartilhar, porque é assim que a gente cresce, é assim que as coisas acontecem, sabe? Sei lá, eu costumo falar para algumas pessoas assim, meu, você está recém-formado, se oferece para fazer um estágio não remunerado, sabe? Justo. O que você vai carregar daquele lugar ali não tem preço que pague. Então, ter essa coisa, parar com esses bloqueios mentais, de repente, e de que esse comportamento estruturado aí, né, que algumas famílias trazem também, que limitam a gente de ir adiante, né, de alavancar. Dri, isso é fundamental e, assim, meus pais trouxeram isso muito pra gente, assim. Cara, não se importa se o outro vai copiar, se estão com inveja, se não sei o que. Meu pai, os dois sempre foram muito sempre se doaram muito assim para as pessoas e para quem precisasse de ajuda. A gente já se decepcionou muito por causa disso também, de ajudar pessoas que você se decepciona e tal. Só que quando você vai fazer o balanço, você ganhou muito mais do que você perdeu, mesmo quando você se né, quando aconteceu alguma coisa ruim.
Então, assim, seja generoso, sabe? Divida o seu conhecimento. Que outras pessoas vão fazer isso com você também. Né? Certamente. Quantas pessoas nos ajudaram, né? E quantas pessoas a gente ajudou e fez parte. E outras pessoas também estão com seus negócios. Enfim, já teve coisas ruins também, né? Isso também traz coisas ruins, já teve traições, já teve coisas nesse sentido também. Mas no final das contas, a gente ganhou muito mais do que a gente perdeu, mas infinitamente mais. Então, assim, não tenha medo de que alguém vai copiar, vai não sei. Sabe aquela coisa de fechar, de não contar pra ninguém, só contar quando der certo? Cara, é óbvio que você não precisa sair falando pro mundo inteiro, mas você precisa dividir isso com as pessoas com pessoas que vão te ajudar. Acrescentar. Entendeu? Divide a ideia, porque vão vir coisas, às vezes, até críticas, que vão te ajudar a fomentar melhor a sua ideia. Isso é legal. Entendeu? Ouvir críticas. Sim. Encarar a crítica como algo construtivo, não como algo pessoal, né? Eu levei um tempo para aprender isso aí, de quando eu me formei, para uns anos aí. Mas encarar a crítica como assim, peraí, se eu tô ouvindo isso, tem alguma razão. Né? Deixa eu ver o que eu consigo. Aí vai, separa as palavrinhas ali, vê o que você vai absorver e o que você vai eliminar, né? E por mais que você ouça isso, às vezes, de uma pessoa que nem tem tanto conhecimento e tal, você fala assim, putz, a pessoa nem sabe o que ela tá falando. Porque às vezes vem, né? O nosso ego fala isso, né? Mas é você pensar assim, mas cara, se outras pessoas tiverem a mesma opinião que ela, né? Ponderar isso, porque no final das contas isso pode acontecer. Então, você talvez tenha que mudar um pouquinho o seu plano para que as pessoas não pensem dessa forma, entendeu? Eu gosto muito de trazer também, que está bem alinhado com isso que você disse agora, assim, se a gente imaginar que cada pessoa tem uma referência, né? Cada um nasceu com um óculos, vamos fazer essa analogia, assim. E aí você tem o seu, eu tenho o meu, nós duas empreendemos. Então, quando a gente se permite compartilhar as nossas visões e trazer essa bagagem, porque tudo isso é uma bagagem que a gente traz, tende a muito mais a acrescentar do que a perder. Sim. Né? E isso não significa que vai ser risada sempre. Sim, não significa que não vai dar um suador, né? Vai acontecer porque faz parte do processo, né? E realmente empreender não é fácil, ainda mais no país em que estamos, né? Empreender virou assim uma opção para quem foi mandado embora, assim. A pessoa não empreende porque é algo que, putz, que da hora, quero muito fazer isso. Enfim. E a gente vai fazer isso, né? A gente foi muito mais motivado a ser CLT, a trabalhar para alguém e tudo mais. Não está preparado para enfrentar as dificuldades ali do empreendedorismo, né? Então... E sempre encontrar respostas prontas, né? É isso. A gente nem se questiona, a gente nem faz as perguntas que a gente acabou de falar. A gente já quer o... Eu falo a gente assim, no geral, né? Claro, tem as pessoas que... Mas assim, já quer... Não, peraí, que alguém vai ter que me dizer aqui o que eu vou fazer agora. Então, por isso que eu acho bacana a gente trazer essa sua realidade, assim, porque além de liderar no mercado predominantemente masculino, tem toda essa questão da bagagem familiar, né? O que não significa que vai impedir alguém de não ter esse mindset de evolução, né, que a gente costuma dizer, não é impossível, você pode desenvolver a qualquer momento, né? Sair da zona de conforto e falar assim, agora vai. Vai, mas assim, vai cair? Vai, mas vai levantar também, entendeu? E pra frente é que se anda. Mari, eu adorei. A gente já deu uma hora que a gente está aqui falando. Eu amei a participação da família Trince. Hash é outro sobrenome? Hash Trince. Vocês arrasaram nos comentários. Eu queria ter lido tudo, mas se eu fosse ler, a gente ia sair aqui do contexto e ia se perder. Mas eu acompanhei todo mundo aqui. Foi muito bom. Muito obrigada mais uma vez. Eu que te devo essa. E você é uma pessoa incrível, assim, você é o exemplo dessa profissão, assim, né? A gente convive um pouco mais com você, não tanto agora, nesse último ano, mas você é uma pessoa muito generosa, né? Então, isso que tá fazendo aqui é isso, né? Obrigada pelo convite, super honrada. Fiquei morrendo de vergonha também. Arrasou! Olha o sorriso dessa pessoa, gente. Rick, obrigada por ter ficado com as crianças para ela conseguir fazer a live aqui. Obrigada, amor. A gente tem que dar um valor aí para os homens, né? O meu também está aqui, colocou o Lucas para dormir agora. Galera,
todo mundo que teve, a gente está com 16, agora 15 pessoas online. Foi muito bacana conversar com vocês, compartilhar. Sensacional, minha linda. Eu vou falar pro meu marido entrar e fazer um comentário desse também com coração. Eu não vou ficar com essa live sem coração. Eu não tô vendo os comentários, deixa eu ver, peraí. Legal. É isso, gente. Adri, obrigada. Bom, imagina, a gente pode marcar outras vezes, trazer mais insights. Eu acredito que a gente impactou aí 16 pessoas com um pouco do nosso conhecimento, da nossa trajetória, da nossa história, um pouco mais sua do que minha, claro, mas atrás de uma grande mulher sempre tem um grande marido para cuidar da criançada. Já tá querendo confete o Ricardo, né? Fala a verdade. Gente, fala a verdade. E assim, vocês precisam de alguém para fazer o marketing da empresa de vocês, para pensar junto com vocês, para ter ideias, para estruturar. Tanto pequeno, né, empreendedor, que eu acho que é muito a sua pegada, Adri, de pegar a galera pelo colo, assim. Eu pego na mão. Sabe? Eu acho isso demais, eu acho isso fofo, eu acho isso top. Tem tanta gente precisando disso, né? E às vezes com medo, né? Com medo porque acha que é caro, ou, cara, sei lá, com medo, sei lá por quê. Então, cara, se você tem uma ideia e precisa de alguém para te ajudar a colocar isso, sair do papel, criar um plano de marketing e tal, falem com a Adri, porque ela é a pessoa... Agora eu fiquei tímida, fiquei com vergonha, vai rolar uma lágrima daqui a pouco. E esse lápis... é seu dom, assim, sabe? Você é muito humana, você se envolve com o negócio. Então, eu acho que tem muito a ver com um pequeno empreendedor, assim, sabe? Não só pequeno, não, médio grande também, mas é muito a sua cara, assim, de Obrigada, meu amor. Com a galera, assim, sabe? Parabéns. Eu amo fazer isso, Mary, de verdade. Olha, escapou, desculpa. Eu amo, de verdade, eu amo fazer isso, assim, é a minha grande paixão. Eu fiquei o ano passado fazendo a tarde toda, era das 2 às 7 da noite, mentorias de 30 minutos, uma embalada na outra, gratuito, ninguém pagava nada. Mas era assim, era muito gostoso. Sabe quando você vai dormir assim e fala, puta, eu ajudei alguém, eu mudei a vida de alguém? Porque assim, o que a gente está fazendo aqui, eu gosto de verbalizar isso, porque às vezes fica no subconsciente, né? O que a gente está fazendo aqui é impactando pelo menos 1% da vida de alguém. Porque agora a gente está com 13 pessoas ouvindo o que a gente está falando, né? Chegou a 13, eu não fico olhando muito para isso aí, porque isso aqui é vaidade. Eu acho que é bacana a gente se preocupar aqui com o que a gente está falando. Mas a gente, de certa forma, trouxe informação para pelo menos 1% do dia dessa pessoa, sabe? E ela vai levar isso, de certa forma. Uhum. Quando ela tiver que tomar uma decisão, eu vou falar por mim. Eu vou muito pensar nisso que você falou. Vou tomar com um pouquinho mais da razão, que eu sou muita emoção, e eu sou muito indecisa porque eu também sou geminiana. Eu acredito nessas coisas, eu acho que influencia sim. Mas assim, eu vou antes pensar assim, tudo bem, se essa não for a decisão certa agora. É isso. Eu posso voltar atrás e mudar o percurso de tudo isso que eu falei até agora, sabe? E a gente é livre, né? A gente não tem alguém ali julgando a gente, rotulando o tempo todo. Muitas vezes é coisa da nossa mente. Então, o cuidado que está aqui dentro também é muito, muito importante. É isso. Foi ótimo. Né? Perfeito. Obrigada, meu amor. Obrigada, adorei gente, te ver. Comentou aí. Obrigada pelo apoio. Gente, quem precisar de chicote, fiquei sabendo que a GM... Olha o bafo aqui, acho que esse horário... Eu vou falar, não tô nem aí. Fiquei sabendo que a GM não tem Onix, viu? Só em outubro. Não tem Onix para vender, por causa de um componente da China que não tem, tá em falta. Adri, a gente está sofrendo muito com falta de mercadoria. Muito, muito mesmo. Mas não só automotivo, todos os setores, né? Mas está bem crítico, assim. Então, tá um caos, né? Paciência. Eu não pensei que fosse viver isso, sabe? De falar assim, não tem carro. Tem gente querendo comprar e não tem carro. E aí os usados estão altíssimos, né? A tabela aumentou porque não tem carro zero para vender. Gente, sério, assim, mas vamos lá. Isso é um assunto para uma outra live. É isso, resiliência. Até nesse momento, a resiliência, a paciência e vai que vai, entendeu? Uma hora que vai que vai. Um dia, exatamente. É isso aí, Mary. Obrigada mais uma vez, meu amor. Beijo nas crianças, no Rick. Tá bom. Beijo, tchau, tchau.